Tá gravando, velho. Fala, povo doido! Thiago Melo aqui, sejam bem-vindos ao Novidades Antigas, o seu canal de entretenimento aqui no YouTube. Bom, povo doido, o vídeo de hoje vai ser sobre um fenômeno mundial do Play 1, o Winning Eleven. Mas antes de começar, eu quero pedir para você deixar o seu like, se inscrever no canal, ativar o sininho, comentar e, se possível, compartilhar. Você não sabe como isso ajuda pra caramba o nosso trabalho. Segue a gente também nas nossas redes sociais, o canal Novidades Antigas tem Face e Insta. Dedé, seu monstro, solta a vinheta! Bom, bora lá, vamos pra história. A Konami, ela é a criadora, desenvolvedora do Winning Eleven. Só que lá em 94, ela criou o International Superstar Soccer, tanto esse quanto o Deluxe, para o Super Nintendo. Só que em 96, com a melhora da tecnologia, ela criou o World Soccer Winning Eleven no Japão. Apesar de no Japão chamar World Soccer Winning Eleven, no restante do mundo o jogo adotaria vários nomes, como por exemplo Go Storm ou ISS, que era, na verdade, ISS Pro, que seria International Superstar Soccer Pro. E aí, em 98, é que o jogo começaria a ser chamado de Winning Eleven aqui no Brasil também. Agora, na Europa, o nome do Winning Eleven seria mantido como PES, que é o Pro Evolution Soccer. E foi a partir de 2008 que a franquia adotou para o mundo todo o nome de PES. Inclusive foi nessa época que parou de contar, por exemplo, o jogo por número. Então, Winning Eleven 1, Winning Eleven 2, 3, 4, 5, 1000, e começou a se adotar o ano de lançamento do jogo. Por exemplo, PES 2008, PES 2009, PES 2010. Essa mudança aconteceu mais ou menos nessa época. É importante citar também que no Japão não virou PES, continua World Soccer Winning Eleven até hoje. Bom, povo doido, ao longo dos anos, a Konami ela foi melhorando a qualidade do jogo. Isso significava que a cada nova versão melhorava um pouquinho o gráfico, a jogabilidade, os modos de jogo, ou seja, a cada nova versão ela ia se superando. O maior problema do Winning Eleven sempre foram as licenças. Porque acontecia assim, a Konami ela não conseguia licença para tudo no jogo. Eu vou dar um exemplo para vocês. Às vezes a Konami ela conseguia licença para seleções, mas aí ela não conseguia para os clubes. Ou então ela conseguia para os clubes, mas aí não tinha para a seleção. E às vezes ela não conseguia para nada. Então esse negócio das licenças sempre atrapalhou e atrapalha a franquia PES, que é o Winning Eleven, até hoje. Tirando isso, gente, o jogo ele era excelente. Por quê? Ele tinha vários modelos de campeonatos, tinha um menu de treino que era muito bom, mas principalmente tinha a Master Liga. Bonito! O Winning Eleven ele também tinha várias opções de câmera para você jogar. Eu lembro que muitos dos meus amigos na época preferiam colocar numa câmera mais aberta para você ter uma visão maior do campo. Eu não gostava, eu sempre gostei da câmera normal, porque eu acho que a reação da câmera normal te obriga a ser mais rápido, porque é meio que, apareceu um jogador, olha o goleiro, então o seu reflexo ele precisa ser mais rápido. Uma outra coisa que o jogo trazia era uma opção de velocidade que eu e todo mundo que eu lembro colocava no máximo para deixar o jogo mais dinâmico, mais rápido. Além de tudo isso, o Winning Eleven ele trazia muita opção tática, que até então não era comum nos jogos de futebol. E a tática no Winning Eleven ela era essencial. É até hoje, né, no PES, porque isso vai facilitar a sua vitória ou a sua derrota. O Winning Eleven do Play 1, gente, ele tinha algumas manhas para você fazer gol. Eu vou falar para vocês as duas que eu mais usava e uso porque eu jogo no emulador até hoje. Inclusive a gente vai colocar aqui o emulador na descrição desse vídeo. Tem o famoso 1-2, que é aquela tabelinha entre dois jogadores para você sair na cara do gol e finalizar, se você tiver capacidade para isso.
Uma outra coisa que eu gostava de fazer era colocar jogadores rápidos nas laterais, e aí eu cortava na diagonal para dentro da área e batia cruzado. Era muito, se ia no gol, o goleiro não pegava. Eram as duas formas que eu mais gostava de fazer gol. E você? Qual era a manha que você mais usava para fazer gol no Play 1? Gente, uma outra coisa que era muito, não era engraçado porque era triste, mas era muito legal é que, por exemplo, quando você estava jogando um campeonato tipo Copa do Mundo no Winning Eleven e você era eliminado, mostrava uma telinha meio alaranjada com todos os jogadores tristes e uma musiquinha de derrota muito forte no fundo. Assim como todo jogo de futebol, o Winning Eleven também teve várias versões, sendo o Winning Eleven 6 a versão mais famosa, pelo menos na minha opinião, aqui no Brasil. Ela utilizava a Copa do Mundo de 2002 do Japão e da Coreia como plano de fundo, utilizando aquela belíssima abertura ao som de We Will Rock You do Queen. Inclusive nessa abertura tinha um moleque com a orelha desse tamanho na arquibancada, e um momento que eu gostava bastante era quando mostrava o Batistuta correndo de costas assim, no estádio, logo no finzinho da abertura. Eu acredito que como o Brasil ganhou a Copa do Mundo de 2002, inclusive a nossa última conquista de Copa do Mundo, saudade de quando a seleção botava medo nos adversários. Inclusive, eu acho que o Brasil ter ganhado a Copa do Mundo de 2002 ajudou a popularizar ainda mais o jogo. Nas versões mais comuns do Winning Eleven 6, os menus eram em português por causa dos pets. Já vou explicar o que é pet, fica calmo, meu cara. No Winning Eleven 6, eu acho que a versão mais famosa foi aquela que foi feita em português, porque até então completamente tudo era em japonês. A única coisa que se manteve em japonês foi a narração. Inclusive, fazer um parênteses aqui, eu adoro aquela narração do Play 1 em japonês, porque o narrador, além dele falar os nomes engraçados, porque ele fala rápido, ele tem umas tiradas, por exemplo, algumas vezes quando você faz gol, parece até que ele fala um chupa, mas não é o idioma deles lá, mas tem uns momentos muito bons na narração japonesa. Foi também a partir do Winning Eleven 6 que começou a se popularizar o patch. O que é o patch? Não é o Petkovic jogador. O patch é o seguinte: quando um fã ele pega o jogo original e ele altera totalmente ou parcialmente, colocando coisas que ele quer dentro do jogo. Então, por exemplo, o cara queria colocar a narração do Galvão Bueno. Bom, ele ia lá e fazer um patch. Bateu! Gol! Brasil! O cara pegava o jogo em japonês e traduzia para o português, ia lá e fazia um patch. Então existiam várias versões pirateadas do Winning Eleven 6 no Brasil, cada uma com uma coisa diferente. Lembrando que a mais famosa era aquela em português. Inclusive, isso foi o início do que viraria uma franquia no PlayStation 2, que era o Bomba Patch, que eles pegavam o jogo original e transformavam no que eles queriam. 100% atualizado, é ruim de aturar. Bomba Patch virou moda, todo mundo quer jogar. Inclusive no Play 1 tinha um patch que eu gostava bastante, que era em cima do Winning Eleven 2000, que chamava Campeonato Brasileiro 2002, que a narração era feita por um cara chamado Nery o Danado. Confira comigo no replay. Você conferiu? この選手は動き出しが非常に速いですね。 Se alguém tiver esse jogo de emulador pro Play 1, pelo amor de Deus, me manda. Eu tô procurando há vários anos esse jogo e não acho. O Winning Eleven 6 ele possuía várias seleções para você jogar,
Mas o que pouca gente sabia, ou até sabia, mas não sabia o que era, é que existiam times secretos, times que podiam ser liberados para você jogar além das seleções. Então vamos falar um pouquinho disso. O primeiro time que dá para você liberar é o Europa All-Star, que é o quê? Uma coletânea dos melhores jogadores da Europa, de nacionalidade europeia. E você liberava ganhando a Copa do Mundo. Tinha também o World All-Star, que era o resto do mundo, né? O que não fosse Europa. A seleção dos melhores jogadores fora da Europa. E você ganhava esse time quando você conquistava a International League, que era tipo um campeonato brasileiro de pontos corridos envolvendo as seleções. Para você liberar os times clássicos da Inglaterra, Alemanha, Holanda, Itália ou França, você precisava ganhar a Eurocopa com cada um desses times. Então, por exemplo, eu finalizava ali com a Inglaterra, a Eurocopa. Abria a Inglaterra clássica, que era o quê? A Inglaterra com os melhores jogadores de todos os tempos. Isso valia para as outras seleções. Existiam também o Brasil e a Argentina clássico, que você conseguia liberar ganhando com cada um deles a Copa América. Então, por exemplo, se você ganhava com o Brasil, você abria o Brasil Clássico com os melhores jogadores de todos os tempos. E para finalizar, para você conseguir liberar os clubes no Winning Eleven 6, tipo Real Madrid, Barcelona, Milan e etc., você tinha que na Master Liga ser campeão da segunda divisão, porque você começava na Master Liga na segunda divisão, não tinha opção. E aí quando você era campeão da primeira divisão, você liberava todos os clubes que tinham no jogo, que se eu não me engano era por volta de 30. Uma coisa que é importante citar é que sempre que você liberava um time, você tinha que salvar as opções do memory card, porque se você desligava o PlayStation, o time sumia, porque você não salvou. Tá? Eu consegui abrir todos, mas gente, é muito jogo, é muito tempo jogando. Povo doido, o ponto alto do Winning Eleven era com certeza a Master League. Tá? Porque assim, você ter a possibilidade de comprar jogadores para formar o time que você quer, cara, era revolucionário, era uma coisa que ninguém tinha na época. Apesar da Master League ter tido várias versões, com certeza a versão do Winning Eleven 6 era mais legal. Agora uma coisa tem que ser falada, independente do time que você escolhia, porque quando você começava a Master League, você podia escolher um clube. Real Madrid, Barcelona, só podia ser europeu, tá? E aí você pegava o Barcelona, ou você pegava o Milan, ou você pegava o Real Madrid, a escalação era sempre a mesma. Eram os 23 jogadores desconhecidos. Então agora a gente vai listar cada um deles. Bom, gente, como vinham os jogadores lá que não eram famosos, não importava muito o esquema que você ia usar na Master League. Eu, particularmente, sempre gostei de jogar com 3 zagueiros, 5 meio-campos e 2 atacantes, tá? Então, vamos lá. O goleiro número 1 era o Ivanov. Os zagueiros eram Stromer, Valley e Dudic. No meio-campo a gente tinha o Iorga, o Celine, o Espinas, o Ximenes e o Miranda. E lá no ataque a gente tinha o cracaço do time, que era o Castoro, brasileiro, e o Baroja, que pra mim pode ser chamado de o péssimo. No banco desse time campeoníssimo, a gente tem o Cécio, o Vorlander, Eddington, Nat Tegel, Hart, Matt, Ostwald, Burkett, Nijord. Inclusive, esse Nijord era o cara que eu usava para substituir o Baroja, porque ele é péssimo. Huygens, Kelsen e Zanepov. Esses eram os reservas padrão da Master League. Dessa lista toda de campeoníssimos, só alguns te ajudavam mesmo. Por exemplo, o goleiro Ivanov não era nenhuma desgraça. Tá? Na zaga, o Stromer e o Valley eram muito bons. Se você colocar o Celine de primeiro volante, ele rende, que é uma beleza, inclusive ele sempre foi o meu capitão. E lá na frente o seu artilheiro, sem sombra de dúvidas, é o Castoro, o brasileiríssimo lá que faz a diferença. É importante falar, gente, que na Master League do Winning Eleven 6 e em qualquer uma do Play 1, os jogadores eles não envelheciam. Então eles tinham a mesma idade para sempre e era assim. Quando você juntava pontos para comprar um jogador, ele era seu para sempre, até você substituir por outro. Não vinha outro clube roubar o seu jogador, o que te dava uma certa tranquilidade para jogar.
Bom, eu vou revelar para vocês como é que eu jogava na Master Liga, tá? O esquema tático que era muito importante. Eu sempre gostei de jogar com 3 zagueiros, certo? Um volante de marcação, 2 jogadores de muita velocidade aberto no meio campo, né? Do meio campo para o ataque, 2 jogadores com muita técnica no meio se comunicando e 2 atacantes fixos. Então o que eu vou passar para vocês agora é o que, na minha opinião, vou repetir, tá? Na minha opinião, são os 23 melhores jogadores para você comprar no Winning Eleven 6. Então vamos lá. Sem sombra de dúvidas, o melhor goleiro é o Oliver Kahn. Isso não tem o que discutir. Na zaga, eu coloco na ponta esquerda, lembra que são 3 zagueiros, o Nesta, o Stan no meio e o Câmara do lado direito. O meu volante é o Veron. Aí você fala assim, mas Thiago, o Veron é um meia de criação. Sim, mas ele é alto e tem um passe excelente, o que facilitava na hora de linkar a defesa com o ataque. Na lateral esquerda eu colocava o roubadíssimo Roberto Carlos e na direita o Babandida, que são os 2 jogadores que mais correm no jogo. Fazendo a dupla no meio se comunicando, do lado esquerdo eu tenho o Rivaldo e do lado direito o Zidane. E no ataque do lado esquerdo eu tenho o Ronaldo Fenômeno e do lado direito o perigosíssimo Shevchenko. Então vamos falar dos campeoníssimos que ficam no banco. Para goleiro reserva, Chilavert. E para terceiro goleiro, Van der Sar. Na zaga eu deixo Maldini, Samuel e Thuram. Para fazer a volância, eu pego o Vieira. Esse sim, um volante mais de marcação. Então eu podia ali escolher entre técnica e marcação, tendo Veron e Vieira. Na ponta esquerda, Davids. E na ponta direita, o Giggs. Apesar do Giggs ser canhoto, ele era muito rápido. Então eu conseguia manter o meu esquema original. Fazendo a dupla de meio campo com jogadores de habilidade técnica, para o lugar do Zidane eu sempre usei o Figo e para o lugar do Rivaldo o uruguaio Recoba, que na época não era muito conhecido. E lá no ataque eu tenho do lado esquerdo, substituindo o Ronaldo Fenômeno, o Henry, e substituindo o Shevchenko, o Owen. Bom, esses são os meus 23 melhores jogadores, mas e vocês? Quais eram os melhores jogadores para vocês do Winning Eleven 6? Eu acho que eu joguei todas as versões de Winning Eleven que tinha no mercado naquela época. E eu jogava com todo mundo, eu jogava com meus amigos da escola, eu jogava com os meus primos e com quem mais aparecesse. É um jogo que eu gostava e gosto muito até hoje. Eu jogo muito no emulador, esse Winning Eleven 6, porque na minha opinião, com certeza, é o melhor Winning Eleven feito para o PlayStation 1. Inclusive, nessa época, o Winning Eleven deixava o FIFA da Electronic Arts no chinelão, não chegava nem perto. Mas e pra vocês? Qual é a melhor versão de Winning Eleven para Play 1? E na opinião de vocês, qual era melhor, Winning Eleven ou FIFA do Play 1? Conta pra gente. Fala, povo doido, o negócio é o seguinte, nós precisamos da sua ajuda para bater os 1000 inscritos. A gente está sorteando os 114 episódios da saga clássica de Cavaleiros do Zodíaco com a dublagem da Manchete. Mas a gente só consegue sortear isso quando a gente chegar em 1000 inscritos. Então ajuda a gente, porque quando a gente chegar em 1000 inscritos e sortear o pack dos Cavaleiros do Zodíaco, a gente vai começar a sortear outras coisas. Então divulga para todo mundo e ajuda a gente a bater essa meta. Beleza? Só não esquece, rapaziada, de se inscrever nas nossas redes sociais. Porque não adianta só você virar inscrito no canal, porque pelo YouTube eu não consigo saber quem vocês são. Então eu preciso que vocês se inscrevam ou no Insta ou no Face do Novidades Antigas. A gente conta com vocês. Valeu! Ah, novidade, hein? A gente tá com uma lojinha online dentro do Mercado Livre. O que a gente tá vendendo lá? A gente tá vendendo DVDs antigos. Então se você tá atrás ali de uma série, de um desenho ou de um filme que você viu há muito tempo atrás e queria ter para sua coleção, o Dedé Monstro da Edição vai colocar o link da nossa lojinha lá no Mercado Livre na descrição do vídeo. Entra lá, hein? Tem produto novo todo dia. Bom, é isso aí, povo doido. Eu espero que vocês tenham gostado dessa viagem nostálgica pelo mundo do Winning Eleven. E se você gostou, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para o YouTube te recomendar os nossos próximos vídeos.
Aproveita e comenta aqui no YouTube ou nas nossas redes sociais qual ou quais os temas vocês querem para os vídeos futuros. Lembra que a participação de vocês é essencial para o crescimento do nosso canal. Beleza? Fui!